De importunador de baleias a planejador de golpe de Estado, passando por várias outras acusações. O ex-presidente Jair Bolsonaro parece estar com a corda no pescoço com a justiça. No começo do mês, uma operação deflagrada pela Polícia Federal mirou Bolsonaro, seus ex-ministros, militares e aliados por planejar um verdadeiro golpe de Estado. Batizada de Tempus Veritatis, que em português seria a Ordem da Verdade, a operação contou com um super trunfo, uma gravação de 1h30 feita pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que coloca os envolvidos na cena do crime. O novo movimento no tabuleiro, que está cada vez mais perto do checkmate, balançou as estruturas do núcleo duro bolsonarista. Em sua jogada de retaliação, o ex-presidente convocou para esse domingo, dia 25, uma mega manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Bolsonaro parece querer provar para o Supremo seu poder e sua grande capacidade de mover massas. Mas resta saber quais serão as consequências e os próximos passos desse jogo. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao videocast em detalhes. Eu sou Heloísa Vilela, hoje excepcionalmente no lugar da Gabi Varela. E aqui a gente sempre discute de forma mais aprofundada os principais assuntos do dia com um convidado. E hoje eu vou conversar com o escritor e jornalista César Callejon. Boa tarde, César. Oi, Elô, minha querida, boa tarde, obrigado por me receber no programa, que prazer ter essa conversa contigo, vamos lá. Vamos lá, vamos conversar sobre essa manifestação que Bolsonaro está chamando para o dia 25, né? Ele está se preparando para isso. E antes de mais nada, eu queria te perguntar por que o dia 25, né? Por que você acha que ele escolheu essa data? Olha, Elô, eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente pode considerar. A primeira, eu te diria, a meu ver, né? Óbvio que isso não é uma resposta categórica, é uma reflexão que me ocorre para endereçar essa tua provocação. Existe uma questão da urgência daquilo que se produziu em virtude do que a Polícia Federal avançou em termos de operação de busca e apreensão, em termos de dar continuidade às investigações que o devem imputar com longos anos de cárcere aí, ao que tudo indica, né? Considerando que a gente viu que as pessoas que foram utilizadas ali como massa de manobra no 8 de janeiro pegaram 17 anos, eu pressuponho que os arquitetos desse ato e de tentar subverter a lógica de funcionamento da nossa república devem puxar algo entre 20 e 25 anos de cadeia quando a gente tiver o trânsito em julgado. A meu ver, isso coloca a questão de forma muito premente para o bolsonarismo. Ele sentiu a urgência de ter que demonstrar força política. Em seguida, o que eu te diria, a meu ver, é que ele tem o objetivo precípio, de mirar a mídia internacional, quando ele marca esses atos para o dia 25 aqui na Paulista, porque tem uma série de eventos do G20 que devem acontecer em São Paulo. Né? Então deve ter evento, acho que, se eu não me engano de cabeça, assim, no dia 26, acontece aqui em São Paulo um encontro de reunião de presidentes de bancos centrais do G20. Depois tem outra reunião na mesma semana, acho que quarta e quinta-feira, que reúne ministros da Fazenda e da Economia de países do bloco, do G20 também. Então é um período durante o qual boa parte da mídia ocidental, pelo menos, vai estar olhando para São Paulo. A meu ver, isso não tem, Elô, não foi arquitetado pelo Jair Bolsonaro ou pelo seu círculo primário brasileiro. Isso tá muito bem organizado por apoiadores internacionais do presidente da República, pessoas que atuam ali ao redor do Steve Bannon, Ben Shapiro, essas pessoas que de muitas maneiras entendem como é que funciona esse jogo de manipular a opinião pública. O bolsonarismo sabe fazer isso, mas via de regra ele está instrumentalizado por essas forças internacionais. Eu vejo o dedo
dessa gente, considerando esse evento do dia 25 nessa ocasião. Então, para responder categoricamente a tua primeira pergunta com essa reflexão, eu te diria que são essas duas coisas. As ações da Polícia Federal colocaram um certo nível de urgência para a resposta do bolsonarismo, que se viu compelido a ter que marcar essa data de uma maneira muito imediata, e eles entenderam que essa semana, em virtude dessas reuniões atreladas ao G20, isso criaria uma janela de oportunidade interessante, porque toda a mídia ocidental vai estar de olho em São Paulo, e ele vai conseguir aquela foto que deve se produzir. Elô, infelizmente, o bolsonarismo ainda tem bastante aderência na sociedade brasileira e deve ser um ato forte. Tomara que eu esteja errado. Tomara que a gente chegue aqui na semana que vem e diga, olha, você disse isso, você estava equivocado. Tomara, nunca rezei tanto para estar... Nunca quis estar errado tanto, né, na vida. Mas, olha, eu concordo com você nos dois pontos. Acho que ele está correndo contra o tempo político e jurídico, né, nas duas frentes, e acho que ele quer sim a atenção internacional. Agora, a minha pergunta é a seguinte, né? Claro que a gente tem, junto a esses atores da extrema-direita mundial que estão articulados e muito bem articulados com o bolsonarismo, mas a gente tem também a imprensa mundial que tratou do Bolsonaro com uma visão nada positiva nos últimos 4 anos de governo dele, né? Então, eu não sei qual é a avaliação que você tem, mas acho que vai ser um pouco difícil para ele emplacar no mundo uma foto de coitadinho, de político super popular que está sendo perseguido. Não sei se você tem alguma avaliação a esse respeito. Não, eu concordo contigo, mas veja, na medida em que você tem uma Paulista lotada, vamos considerar aí que isso deve ter 8, 10 quadras da Paulista. Você deve ter dezenas de milhares, na pior das expectativas, tá? Para eles, evidentemente. E no melhor cenário para o bolsonarismo, você deve ter centenas de milhares de pessoas, na Paulista. A forma como isso reverbera é brutal. Então, vai mandar uma mensagem política de força, não só para a nossa política doméstica, mas para o mundo de uma forma mais ampla, que vai estar olhando para a capital paulista nessa ocasião. Se o intuito primário aí é demonstrar força, é melhor que isso seja feito sob os olhos do mundo do que, de fato, quando a gente não tem todo esse nível de atenção reunida em São Paulo. Agora, veja, eu com frequência dou esse tipo de exemplo, a Vivi e o William que se divertem com isso no N1. Eu utilizo o xadrez como uma metáfora, porque eu jogo xadrez, é um jogo que eu gosto. E no xadrez tem um movimento que chama gambitar, Elô. O que é gambitar no xadrez? É quando você oferece uma pedra em troca de outros tipos de vantagem, de disposição das pedras ou de tempo, de timing do jogo, e você oferece, geralmente você gambita um peão para ganhar tempo ou para ganhar uma melhor organização das tuas pedras em compensação de como as pedras do teu adversário estão distribuídas. Nessa ocasião, qual que é o gambito do Bolsonaro, que eu vejo pelo menos? Ele está querendo precipitar uma medida cautelar, Elô. Nada me tira da cabeça que o Bolsonaro sabe que as provas que contra ele pesam são demasiadamente robustas, ele sabe que a Justiça Nacional vem fazendo um trabalho, paulatinamente fazendo um trabalho muito cuidadoso, que não tem como base única e exclusiva a delação de quem quer que seja. Ele sabe que a delação do Mauro Cid foi triangulada com provas materiais de entrada e de saída do Palácio do Planalto. Ele sabe que existe múltiplas fontes, documentos, minutas golpistas, enfim. Nem vou me estender muito nisso, porque a essa altura a nossa audiência está cansada de saber, a gente vem acompanhando isso ao longo do ano. Então, as provas são muito robustas que pesam contra ele. A essa altura, ele tem um time jurídico, internacional, inclusive. Ele sabe que vai ser muito difícil de escapar da cadeia, uma vez que o trânsito estiver julgado. Né? E aí, ele deve estar olhando para 20, 25, 29 anos de cadeia. É uma pena muito forte. Então, a meu ver, ele está fazendo uma espécie de técnica do esperneio, porque ele já não tem, ele se vê sem alternativas. Esse ato do dia 25 serve, a meu ver, para precipitar uma espécie de medida cautelar que, de alguma forma, visaria prendê-lo preventivamente,
E a partir daí, isso seria ideal para corroborar a narrativa de que diz, está vendo? Eu organizei um ato, esse ato reuniu muita gente, ou seja, eu ainda tenho muita força política, e agora eles estão me prendendo sem sequer me indiciar de qualquer forma. Veja como eu sou um preso político que assusto muito o sistema dos homens poderosos e, portanto, preciso ser calado. Essa é a estratégia discursiva do bolsonarismo daqui para frente. Como eu vejo, é um pouco... Se vai funcionar, eu acho pouco provável, Lô. Eu acho que, por exemplo, o Alexandre de Moraes não caiu no que fez o Silvinei Vasquez, quando ele tenta atrasar a votação dos nordestinos para ver se ele causaria algum tipo de reação por parte do Alexandre de Moraes. Porque se o Alexandre de Moraes mexe numa vírgula daquela eleição, Elô, o que foi tentado seria efetuado em termos de golpe. Porque aí eles teriam a abordagem ideal no sentido de falar, não, pera um pouco, vocês é que mexeram na regra do jogo proposto e adiaram em 1, 2, 3 horas a eleição, porque se vocês não fizessem isso, o Lula não venceria o pleito presidencial e o Jair Bolsonaro estaria reeleito. E o Moraes muito sabiamente diz, não, tá bom, acabou a eleição, o Lula vence, Bolsonaro sai derrotado das urnas. Como eu vejo, tem um pouco disso, o bolsonarismo está tentando precipitar uma medida cautelar nessa ocasião. Agora, eles também entraram, o Bolsonaro foi intimado a depor nessa segunda-feira, dia 19, a respeito daquela reunião, da tentativa de golpe nesse inquérito, já vai pedir para adiar para quinta-feira, também entrou com uma medida, um habeas corpus preventivo, com medo de acontecer alguma coisa nessa manifestação. E tem gente dizendo que o poder político que ele vai demonstrar nessa manifestação pode fazer com que o STF se amedronte de ir para cima dele, né, dentro da lei e da ordem, o que eu acho um tremendo absurdo. Acho que o STF não vai se intimidar com 10, 20, 30 milhões de pessoas na rua e vai seguir o curso do processo legal. Agora, acho que essa manifestação também tem um outro propósito, que é a formar herdeiros, né? Você acha que tem isso também? Acho. Primeiro, eu concordo com o gênero, número e grau de tudo que você disse. Não acho que o STF vá se acovardar, mas eu acho que existem duas dimensões, uma jurídica e outra política. No que depender da dimensão jurídica, o Bolsonaro estaria preso há muito tempo. No que depender da dimensão política, se ele colocar 10, 15, 20 mil ou 150, 300 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas, faz diferença. Isso faz diferença em algum nível, porque a dimensão política é alterada com base na quantidade de força que ele conseguir demonstrar nessa ocasião. Isso significa que o STF vai recuar? Não significa. O STF é a Corte Constitucional do país, principalmente na medida em que você tenta chantagear a Corte Suprema do país de uma forma tão aberta e descarada, que é o que ele está tentando fazer aí. Olha, eu tenho força, portanto, não venham tentar me imputar com qualquer tipo de responsabilidade, porque isso pode botar fogo no país. Ora, na medida que você faz uma espécie de chantagem de forma tão descarada, muito provavelmente isso vai surtir o efeito oposto. Muito provavelmente você vai acabar compelindo a outra parte a ter que agir com força, porque agora você tá coagindo, você está tentando coagir a corte à luz do dia, na frente do país inteiro. E é óbvio que esses ministros não vão tolerar esse tipo de coisa. Eles não vão tolerar isso para as próprias biografias, eles não vão tolerar isso para a organização republicana do país. Acho pouco provável, mas é fruto de um processo de esperneio no qual o bolsonarismo não sabe mais como agir. Sobre quem eventualmente assumiria o espólio do bolsonarismo, né, no que você tange a possível sucessão, eu concordo. Existe uma série de abutres, Elô, e eu utilizo essa figura de linguagem porque, ao meu ver, é exatamente o que essas pessoas são. Você tem figuras, por exemplo, como o Malafaia, não é à toa que ele está bancando do próprio bolso algo que deve custar entre 3 e 5 milhões de reais. O Malafaia não é o bolsonarista bom samaritano, vamos dizer assim, se é que dá para conciliar tamanho absurdo, mas ele não é um bom bolsonarista
que está fazendo isso porque ele acredita nos valores da família, Deus, pátria e liberdade. Ele está fazendo isso porque o objetivo primário do próprio bolsonarismo sempre foi incutir uma espécie de teocracia miliciana no país. E no cálculo pragmático de uma figura como o Malafaia, ele sabe que se isso acontece, em última análise, ele é a figura ideal para assumir o espólio do próprio bolsonarismo. Transformar o Jair Bolsonaro em mártir, em alguém que vai ser preso e que vai ficar preso até o fim da vida, interessa de forma absurda para uma figura como o próprio Silas Malafaia. Porque ele teria um mártir que não oferece mais risco político para ele, porque vai estar preso. É óbvio que você tem outros pretendentes que lutariam pelo espólio bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Zema, essas pessoas que a gente vem conversando aí, que estariam na linha sucessória do próprio bolsonarismo. Mas o próprio Malafaia se vê tendo um nível de ressonância popular que ele nunca teve, Elô. Ele se vê abraçado pela extrema-direita bolsonarista, mas ele começa a se ver abraçado por uma parte da direita liberal antipetista, que até então jamais teve nenhum tipo de inclinação dogmática religiosa. Então, isso interessa, de acordo com os cálculos pragmáticos dele, porque eu vou fomentar isso, porque, a meu ver, ele tem ambições políticas no sentido de consolidar essa espécie de teocracia miliciana e ele ser uma das figuras centrais desse processo. Ok, eu queria aproveitar e fazer mais uma perguntinha, se a gente tiver tempo, que é a respeito desses últimos acontecimentos que provocaram muita falação no Brasil e fora do Brasil, que foi a declaração do presidente Lula na África, na Etiópia, quando ele apelou para a humanidade no coração dos líderes mundiais para que olhem para o genocídio que está acontecendo em Gaza e disse que na história da humanidade o que está acontecendo ali aconteceu uma outra vez, que foi quando Hitler decidiu matar os judeus. Isso provocou, claro, muita repercussão. E eu queria saber de você, César, se você acha que primeiro Lula com isso conseguiu tirar um pouco o Bolsonaro do foco das atenções do noticiário e conseguiu pautar um pouco a mídia. E em matéria de política nacional, eu acho que ele não tem muito a perder, porque quem acha diferente do que ele falou já não vota nele de qualquer maneira. Mas queria ver como é que você está olhando para essa situação toda. Concordo contigo, acho que sim. Acho que tira um pouco o foco de cima do próprio Bolsonaro e do bolsonarismo, porque essa questão do dia 25 estava dominando a mídia de uma forma absolutamente unilateral e, de fato, o que o Lula disse aí, de alguma forma, tirou os holofotes dessa questão, pelo menos de uma maneira tão dominante, né? Não acho que esse tenha sido o único objetivo do Lula. Acho que o objetivo primário do Lula é esse que você salientou. O Lula é um humanista, é o maior líder do Sul Global hoje, eu não tenho a menor dúvida disso na minha cabeça, e de fato ele está pessoalmente muito machucado, muito doído com tudo isso, como todos nós, né, Elô? Você esteve lá, você esteve no solo, você viu o que aquilo é, você trouxe a cobertura mais completa e mais honesta e mais digna com a qual eu tive contato, pelo menos através aqui do ICL, com a tua viagem ao local do conflito, e tudo isso é muito doloroso. E do mesmo jeito que dói em você, dói em mim, eu acho que dói no presidente Lula. Ele está tentando, de fato, utilizar a força dele como uma liderança global para mexer na agulha, para ser capaz de alguma forma, mexer na equação em como ela está disposta. E ele tentou tudo. Ele tentou tudo antes de chegar a essa fala absolutamente incisiva e correta, a meu ver. O Lula tem razão. Ele não poderia ter mais razão do que isso, Elô, do que o que ele teve quando ele compara o genocídio israelense em Gaza com o que aconteceu no Holocausto judeu, porque são processos absurdamente análogos o que estão acontecendo, e isso eu falo e eu assumo as responsabilidades pelo que eu estou dizendo aqui. Isso quem está dizendo não é a Elô, não é o ICL, sou eu que estou dizendo. É a intenção, né,
Calejão, a Isso. intenção. Não tem como não comparar o que foi o gueto de Varsóvia, por exemplo, com o que está acontecendo em Gaza. Você viu ali o nível. As pessoas estão sendo alvejadas quando elas vão pegar comida, Elô. Civis, mulheres, crianças estão correndo para pegar água e comida e estão sendo deliberadamente alvejadas pelo exército israelense. Bom, se a gente não pode trabalhar com o termo holocausto para se referir a isso, para que serve o termo holocausto? É só para um determinado tipo de povo? Isso não serve para palestinos? E veja, tem uma questão fundamental aqui que é o seguinte: eu vejo boa parte da nossa mídia nacional mostrando indignação, que isso não faz o menor sentido, que é um absurdo. Quando a gente estuda relações internacionais, eu sou especialista em relações internacionais pela FGV, de alguma forma a gente é ensinado, de uma forma muito tácita, mas a mensagem está lá, que a despeito de todos os problemas que as democracias liberais têm, elas são as melhores formas de organização societária que existe no mundo hoje. Tá? E eu nem vou entrar na discussão se é ou se não é e tal. O fato é que, nesse processo, se ensina que existem duas principais forças de organização da governança global. A primeira seria essa questão de como a Declaração Universal dos Direitos Humanos organiza a convivência das nações. E a segunda seria a capacidade da ONU de regular a vida social. Isso não é verdade. E nesse caso palestino fica muito claro. A principal força de organização do mundo é o capital, até hoje. Agora começa a existir um processo de reorganização da governança global e forças contra-hegemônicas. Mas até hoje, a principal força de organização da sociedade internacional segue sendo o capitalismo anglo-saxão. E esse capitalismo anglo-saxão transforma todo mundo em mercadoria e estabelece uma hierarquia moral para te dizer quais mercadorias valem mais e quais mercadorias valem menos. Para encerrar a minha fala, como é que isso se aplica no contexto em que você está colocando? Por que, por exemplo, o Império Inglês pode matar 165 milhões de pessoas na Índia e a gente não trabalha isso como holocausto? Por que o Leopoldo II da Bélgica pode matar mais de 10 milhões cortando a mão das pessoas no Congo e a gente não trabalha isso como holocausto? Por que os Estados Unidos podem matar 4,7 milhões de pessoas somente nos últimos 20 anos, e esses dados são da Brown University, uma universidade estadunidense, inclusive, e a gente não se refere aos presidentes estadunidenses como ditadores assassinos, e a gente não usa um léxico com esse tipo de coisa como terrorista e holocausto. Ou seja, holocausto, ditador e esse tipo de coisa só vale para públicos e pessoas e povos específicos. Me parece que o Lula é uma figura extremamente corajosa, é o primeiro líder mundial que tem coragem de botar o dedo na ferida dessa maneira. E veja que curioso, Elô, a nossa mídia criticou de uma maneira muito aguda o que nenhuma liderança ocidental sequer fez. A gente não teve nenhum presidente do Ocidente, ou nenhuma grande liderança do Ocidente, criticando. A única pessoa que disse que o Lula é persona não grata foi o próprio Netanyahu, que está tendo o seu genocídio contestado pela maior liderança do Sul Global. É natural que ele assim o faça. Então, a meu ver, o Lula não poderia ter sido mais adequado. Sem dúvida existem consequências, porque todo ato de coragem, via de regra, traz consequências, mas me parece muito adequada a postura dele, Elô. Aí eu só digo o seguinte para completar: menos de 24 horas depois, a União Europeia anunciou que todos os países, com exceção de um que eles não disseram qual é, estão juntos exigindo uma pausa humanitária na situação de Gaza para ser seguida de um cessar-fogo. Então, eu acho assim que o Lula está na frente, não está errado, e falou o que muita gente no mundo inteiro está pensando. Esse é o efeito Lula, ao qual você se refere aí. Essa capacidade de sensibilizar e de mobilizar essas nações, porque até quando a gente vai continuar assistindo esse genocídio, Elô? 50 mil, 100 mil? E eu acho que também é uma sensibilidade, sabe? Ele está percebendo também, com um pouco de antecedência, que já existe um clima insustentável no mundo com relação a esse genocídio. Então, ele se antecipou a algo que vai começar agora, eu acredito, que vai engrossar um caldo de pressão contra Israel. Oxalá eu esteja certa.
Perfeito. Querido, muito obrigada pela sua presença aqui e até uma próxima. Eu que te agradeço demais. Um beijo grande. Obrigado, querida. Queria acrescentar que no fim de semana nós tivemos um encontro histórico aqui no ICL. O Renato Freitas nos ensinou muito sobre a luta na periferia no Brasil e a importância de fazer a voz da periferia ser ouvida. E para continuar essa conversa, queremos te convidar a fazer parte da comunidade ICL. Torne-se membro do ICL ainda hoje. Você vai poder conferir a nossa websérie exclusiva que lançamos no domingo sobre a luta do Renato Freitas. É imperdível. Além dessa super série original, quem faz parte do ICL também pode rever o encontro inesquecível de domingo estendido. Mais 20 minutos exclusivos. Lembrando que todos os membros do ICL agora aproveitam um clube de benefícios com até 60% em lojas e serviços por todo o Brasil. E quem entrar agora para o ICL no plano solidário anual ainda consegue garantir os presentes que oferecemos para quem entrou para o ICL no domingo. Olha só como eles são especiais. Livro Sobrevivendo ao Inferno, do Racionais MCs, uma das referências do Renato Freitas, boné Renato Freitas exclusivo, pôster Renato Freitas exclusivo também. Ontem, 1.000 pessoas se inscreveram, mas queremos chegar a 1.500 inscritos. Então, os presentes são por tempo limitado e vem você também fazer parte do ICL. O videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo, no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira. Você também pode acompanhar em detalhes nas principais plataformas de áudio. O podcast fica disponível entre 6 e 7 horas da manhã. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e Débora Maganha, às 6 horas da noite, com o ICL, segunda edição. Até lá! Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça.